Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a nosso Deus juntos? Feche seus olhos e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos promete que se o Teu povo, que se chama pelo Seu nome, se humilhar e orar, então dos céus o Senhor ouvirá e sarará a sua terra. Ó Deus, o mundo está precisando de cura. A terra precisa de cura, Senhor. E nós, teu povo, estamos aqui e clamamos ao Senhor. Humildemente clamamos ao Senhor. Ouve a nossa oração, ó Deus Altíssimo, e sara esta nação. Esse é o clamor da tua igreja, enquanto nós te adoramos. Recebe o nosso louvor, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Bem-aventurado o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado o que tem. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, à amada igreja. Nesse momento nós vamos nos atentar aos avisos da semana. Esse é o segundo domingo do mês, então é o domingo no qual nós levantamos as ofertas específicas para o Fundo de Missões. São essas ofertas que sustentam o trabalho de nossos missionários ao redor do mundo. Assim como as dificuldades financeiras que nós temos passado têm sido sentidas e estão sendo refletidas em muitos lugares, também essas mesmas situações têm aberto portas para que o Evangelho possa ser pregado. Então faça a sua parte, se Deus tem te abençoado, lembre-se também de abençoar o corpo de Cristo. Não apenas o corpo de Cristo local aqui, na Igreja Evangélica Batista em Ferreira, mas o corpo de Cristo em todo o mundo, que nós temos ajudado a sustentar com as suas contribuições para o Fundo de Missões. Se esse for o seu desejo, se Deus tocar o seu coração para que você contribua, então identifique, se por transferência bancária, identifique através de uma mensagem, o WhatsApp da nossa igreja, ou se você preferir, você pode estar vindo aqui à igreja durante a semana, das 9 da manhã às 5 da tarde, e anotando no seu envelope a sua contribuição para o Fundo de Missões, e as outras atividades continuam normais na medida em que o normal é possível nesse tempo da pandemia. Falando a respeito disso, isso vai acabar também, como tudo nessa vida acaba, e no começo de agosto nós estamos planejando, permitindo Deus e o Estado de São Paulo voltar com as celebrações presenciais. Então, no primeiro domingo de agosto, pela manhã, nós devemos ter o nosso primeiro culto presencial em muitos meses, e nesse domingo haverá ceia. Se você tem esse interesse, já na última semana desse mês de julho, você pode estar fazendo sua inscrição, ligando na igreja ou pelo site, para estar participando deste culto, no qual nós vamos nos reunir. Será necessária a inscrição por causa do fato de que nós temos que controlar a quantidade de pessoas, né? Teremos muito menos pessoas do que o templo pode comportar por causa da distância que deve ser observada nos cultos e nos ajuntamentos de pessoas. Mas esse é o nosso plano, nós estaremos voltando com os cultos, por enquanto ainda não com o Ministério Infantil, nem com a Escola Bíblica Dominical. Isso deve ficar para o mês de setembro, quando tudo, permitindo Deus, estará mais normalizado. Ficam esses avisos para vocês, lembrem-se de orar pela nossa igreja e pela saúde do nosso pastor, e que Deus abençoe a todos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Lá em Salmos 34, 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Como é bom estarmos novamente aqui, num tempo de oração, onde nós temos a pessoa do Senhor Jesus, que nós
podemos nos recorrer a Ele, buscar a sua presença e termos a certeza de que o nosso coração receberá da paz que somente a presença do Senhor é capaz de nos dar. Nós temos algumas necessidades, alguns motivos de gratidão e ainda também temos algumas súplicas para colocarmos diante do Senhor. E eu gostaria de começar agradecendo ao Senhor pela vida do Marcos, pela melhora que ele teve alta essa semana, apesar de continuar o seu tratamento em casa. Também agradecemos pela Fernanda, ela ainda está em tratamento, mas agradecemos o Senhor porque cuidou dela e ela está se restabelecendo. Queremos continuar pedindo pela vida do irmão Paulo Valadão, do seu filho Valmir. Também queremos pedir que vocês estejam orando pelo tio da Bruna Mello, que é o pastor Moisés. Ele perdeu seu filho essa semana e temos algumas pessoas também que têm sofrido com ansiedade, com esse tempo que temos vivido de tanta opressão, de tantas incertezas, e nós estamos orando pelo povo do Senhor, para que Deus possa, com a sua presença, invadir esses corações, trazendo esperança e a certeza de que o nosso Deus não perdeu o controle de nada. Estamos aí clamando pela vida da Cláudia, do Daniel, da Silvana, da Renata, pela Maura, pelo Carlos e por você, pela sua vida, que tem aí buscado a presença do Senhor, querendo que Ele haja de maneira sobrenatural nas suas necessidades e aquiete o seu coração. Temos motivos de celebração. Essa semana temos tantas pessoas fazendo aniversário. Nós louvamos a Deus e agradecemos pela Ana Paula Penteado, pelo Júlio César, pelo Júlio Santos, pela Maria da Penha, pela Hannah Andrade, pelo Kleber Leite, Vera Lúcia Barbosa, pela irmã Lamirte, pelo Neildon, pela Priscila Falcão e pelo Paulo Bastos. Se você também fez aniversário de casamento, nós também queremos colocar a sua vida em gratidão no altar do Senhor, pedindo para que o nosso Deus possa te abençoar e derramar bênçãos infinitas sobre você, sobre o seu lar, sobre a nossa vida. Vamos orar, queridos? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua presença. A tua palavra nos diz que quando nós buscamos a tua face, o Senhor se inclina a nós e o Senhor ouve o nosso clamor. E o Senhor coloca os nossos pés sobre uma rocha e o Senhor nos faz firmes e nos coloca em pé novamente, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha mais uma vez de encontro às nossas necessidades, como povo reunido neste momento, buscando a tua face, que o Senhor ouça a nossa oração. Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de cura sobre as pessoas que estão necessitando. Temos clamado por algumas vidas e queremos, Pai, confiar cada uma delas plenamente em tuas mãos. E sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado, mas nós, como gostaríamos, Pai, de estarmos celebrando aqui no próximo domingo a vitória completa sobre elas. O Senhor possa estar atendendo o nosso pedido, a nossa oração, e o Senhor possa estar trazendo cura a cada uma delas. Queremos pedir pelas pessoas que têm sofrido da ansiedade, da falta de paciência, pela falta de recursos, pela incertezas de trabalho, de estudo. Ó Deus, são tantos os motivos que temos tido para nos abater, mas nós sabemos que a tua presença em nós é maior do que tudo isso. E nós queremos pedir, Pai, que essa presença
que faz toda a diferença no nosso viver, possa fazer, Senhor Jesus, de nós soldados fortes para continuarmos batalhando, felizes, cientes, Pai, de que o Senhor não perdeu o controle e o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Pai, nós não temos palavra diante do Senhor para agradecermos todas as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa igreja, todo o cuidado que o Senhor tem tido com o seu povo, mas nós sabemos, Pai, que ainda que as lutas possam sobrevir sobre nós, nós somos, Pai, escolhidos e filhos teus, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ouve, Pai, a nossa oração, abençoe as pessoas que estão aniversariando, as pessoas que fizeram aniversário de casamento, que tem ainda com dificuldades, não tem desistido de lutar, que o Senhor possa, Pai, derramar do teu amor sobre elas. Somente quando nós conhecemos o verdadeiro amor, nós somos capazes de amar. Então que o Senhor acenda essa chama dentro de nós, para que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel e sempre bom. Ouve a nossa oração, Pai. Atende os nossos pedidos conforme o teu querer e traga paz aos nossos corações, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, que você tenha uma excelente celebração da palavra do Senhor direto ao seu coração. Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um estudo da nossa série de mensagens, essa série que nós já estamos tratando há alguns meses, falando sobre a vida comunitária da igreja, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades de uns para com os outros, por sermos corpo de Cristo. Responsabilidades nas nossas interações, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, tudo de acordo com a palavra de Deus, tanto as coisas que devemos, quanto as coisas que não devemos fazer uns aos outros, visando sempre o bem comum, visando nos tornar uma igreja saudável, uma igreja modelo, uma igreja exemplar, que anda pelo Espírito, que anda como Jesus andou, que vive a vontade de Deus plenamente. A gente busca entender quem Deus é, quem nós somos e quem nós nos tornamos depois da obra de Deus em Cristo Jesus a nosso favor. E essa série implica bastante essas questões, cada domingo, cada pregação uma partícula, um mandamento, e hoje o texto que baseará o nosso estudo de número 22, é Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Amém. Esse texto eu tenho em grande estima. Eu estou muito feliz pelo privilégio a mim concedido de meditar, de refletir em cima desse texto, porque é claro que nós amamos todos os textos da Bíblia com todo o nosso coração, mas não tem jeito, sempre tem aqueles textos que a gente se apega mais, e eu sempre gosto de pensar bastante nesse texto. É um dos textos que eu mais entendo a responsabilidade da igreja, a responsabilidade prática da igreja. Existem muitas coisas contidas nesse texto de Gálatas 6, que se a igreja entendesse, muita coisa seria diferente, seria diferente para o bem. E a expressão que nos interessa nesse texto, o irmão e a irmã já devem ter percebido, é: levem os fardos pesados uns dos outros. Esse é o tema da nossa pregação hoje, que pode ter como sinônimo ajudem-se uns aos outros, ou ainda partilhem as dificuldades e os problemas uns com os outros. E isso é muito importante, isso é papel da igreja, fornecer alívio.
o tema da mensagem implica muito sobre o alívio. A igreja tem a responsabilidade de fornecer alívio, que é algo tão desejado para muitas pessoas. Fornecer alívio a todos os que estão cansados e sobrecarregados. Assim como Jesus, a Bíblia fala que quando nós fazemos isso, quando nós levamos os fardos pesados uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo, porque assim Jesus fez. Isso remete àquele texto que quando a gente lê, nós respiramos, nós nos tranquilizamos, aquele texto que para nós implica muita paz ao nosso coração, que implica muita tranquilidade para a nossa vida. Aquele texto que Jesus fala em Mateus 11, versículos 28, 29 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, ou ainda eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto que é maravilhoso demais para nós, que demonstra a graça de Deus e nos mostra como Jesus é o grande Deus do alívio, como Jesus é o grande Deus do descanso. Para todas as nossas tempestades, é uma boa notícia para nós encontrarmos alguém como Jesus, que alivia a nossa canseira e a nossa sobrecarga. Ele é o nosso pastor, nele nós somos plenos, nele nós somos completos, nele não nos falta nada. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e nos conduz por águas tranquilas. Então, em Cristo nós temos paz, uma paz verdadeira, uma paz completa, uma paz que não é como o mundo dá. Em Jesus existe a paz plena. Em Jesus existe o descanso pleno. Qualquer outra maneira de descansar que não for em Jesus se torna um descanso cansativo, se torna uma tranquilidade ansiosa, porque Jesus é o verdadeiro descanso, Jesus é o refrigério para as nossas almas. Em Jesus existe esperança, em Jesus existe conforto. A Bíblia vai dizer em determinados momentos que as multidões insistiam que Jesus não as deixasse. Por quê? Porque Jesus, com toda a sua compaixão, movido pela sua misericórdia, impunha as mãos sobre cada um, apacentava cada um, enxergava as multidões como ovelhas sem pastor, mas ele cumpria o papel de pastor e apacentava aquele povo, e muitas pessoas vinham até Jesus para serem curados, os aflitos, os necessitados, os desvalidos, e em Jesus encontravam paz. O mesmo Jesus, que demonstrava esse carinho, que demonstrava essa compaixão, nos alcança até hoje. E nós, como seu povo, devemos, de acordo com esse mandamento, de levarmos os fardos pesados uns dos outros. Essa é a lei de Cristo que está sob nossa responsabilidade. O alívio que o mundo tanto procura, e principalmente em tempos estranhos como esse, deve ser encontrado no povo de Deus, porque esse alívio está em Jesus. Amém? E dentro desse texto, que está dentro de um contexto, Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, os Gálatas, está tratando aqui uma série de problemas. Então, qual é o contexto desse texto? A igreja de Gálatas estava se perdendo, estava abandonando o evangelho verdadeiro por outro evangelho. Essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo no capítulo 1 dessa carta. Surpreendo-me que tão rapidamente vocês tenham abandonado o evangelho verdadeiro e se inflamado com outro evangelho, se é que nós podemos chamar isso de evangelho. E ele vem listando, ele vem repreendendo, ele vem exortando determinados problemas que a igreja vem sofrendo, e entre esses dois problemas, Paulo cita o legalismo e a libertinagem. São dois extremos, são esses dois problemas que são totalmente opostos, um está desse lado, o outro está completamente do outro lado, e que Paulo instrui que eles não devem se inflamar com esses problemas e devem resolver essas questões. Isso fica muito claro no capítulo 5. Os irmãos, que é a expressão que Paulo usa, que têm se voltado a leis e ordenanças, que estão caindo no legalismo, que é esse comprometimento com regras excessivas, de maneira que a gente pensa que essas regras e esses ritos e essas tradições são suficientes para nos salvar, caíram da graça. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo fala. Cuidado com o legalismo. Em Cristo Jesus, a promessa de Deus concedida a Abraão e ao seu descendente. Nessa promessa nós somos filhos de Deus. Nessa promessa nós temos a salvação. A salvação não depende do cumprimento das leis. A justificação não depende de obediência à lei.
mas aqueles que saem do Evangelho, que saem dessa graça de Deus e se voltam a esse pensamento de achar que por causa da obediência nós seremos salvos, isso é o legalismo, e esse era um dos problemas que Paulo estava tratando. Porque eles se esqueceram que em Cristo Jesus existe liberdade, que a salvação não depende da obediência, mas sim da fé completa no Filho de Deus que se entregou por cada um de nós. E por outro lado, existe a libertinagem, ou ainda o hedonismo, que é totalmente o contrário. Enquanto o legalismo é o esquecimento, é o não uso da liberdade, a libertinagem é o mau uso da liberdade que temos em Cristo Jesus. A libertinagem é o uso exagerado da liberdade, de maneira que também é pecado, tanto quanto o legalismo. Porque a libertinagem é totalmente o oposto. É esse fato de transformar a graça de Deus em uma graça barata, de maneira que nós não suportamos obedecer nenhuma regra. Esses eram dois problemas, o legalismo e a libertinagem. E Paulo instrui, em Cristo vocês têm liberdade. É o meio termo entre tudo isso. Uma liberdade que nos mostra que nós estamos livres desses fardos pesados das antigas leis, porque agora nós temos um mestre cujo jugo é suave e o fardo é leve, mas também nós ainda temos responsabilidades, nós ainda temos obediências de mandamentos, da palavra de Deus, porque somos servos bons e fiéis. Esse é o meio termo, a liberdade. Isso que Paulo está falando na carta de Gálatas o tempo todo. Inclusive, alguns estudiosos chamam essa carta de a carta da liberdade. Esse é um ensino maravilhoso que nós não podemos nos esquecer. E aqui no capítulo 5, ele vem falando sobre deixar o Espírito, que é o Espírito que nos ensina a liberdade, frutificar em nós. Ele fala quais são as obras da carne que nós devemos anular, que nós devemos deixar de lado e deixar com que o Espírito frutifique em nós, produza em nós o seu fruto. E uma das obras da carne é a inveja e a presunção, coisa que nós não devemos ter. É dessa maneira que termina o capítulo 5, versículo 26, o último versículo que diz: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aí no capítulo 6 ele começa, que foi o texto que nós lemos: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, nesse entendimento, nós devemos perceber que todos somos pecadores. E na medida que todos somos pecadores, estamos em igual posição. E estando em igual posição, já não existe mais a inveja e também já não existe a presunção. A presunção de acharmos que somos melhores e a inveja de pessoas que aparentemente são melhores do que nós. Não existe isso. Mas nós, os que somos espirituais, agora temos a responsabilidade de levar os fardos pesados uns dos outros. De que se alguém for surpreendido em pecado, nós devemos tratar essa pessoa com mansidão e cuidar para que nós também não sejamos tentados, porque talvez nós precisamos, nós estamos sujeitos aos mesmos pecados, aos mesmos delitos, visto que nós estamos nas mesmas posições. Isso está muito claro. Então a gente percebe que os fardos pesados, eles estão ligados ao pecado. Os fardos pesados têm a ver com o pecado. Como eu disse, todos somos pecadores, mas todos somos amados por Deus. E por isso estamos todos na mesma posição. E esse mandamento de levar os fardos pesados uns dos outros cabe a nós, todos nós que somos espirituais. A Bíblia não está falando, cabe a vocês que são fortes, cabe a vocês que são experientes, cabe somente a vocês que são pastores, que são líderes, cabe somente a vocês que são sadios o suficiente na sua vida emocional e espiritual para conseguir lidar com fardos pesados de outras pessoas, com problemas emocionais e culpa e medo de outras pessoas, mas não, vocês que são espirituais, essa responsabilidade de aliviar, de fornecer o alívio é de vocês. Vocês que andam pelo Espírito Santo, que vivem pelo Espírito Santo, que oram no Espírito Santo, que discernem as coisas espiritualmente, como a espirituais, não como a carnais, essa responsabilidade de levar os fardos pesados e de tratar os irmãos surpreendidos em pecados com mansidão é de vocês. Isso está muito claro. E a gente pode ver isso no nosso maior exemplo, que é Jesus, no texto de Isaías 53. Por favor, abra comigo. Isaías 53, esse texto célebre da palavra de Deus, que muitos de nós conhecemos, no versículo 4 e 5 diz o seguinte:
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. A gente vê aqui nesse texto que fala sobre Jesus, muitos exemplos, grandes exemplos, exemplos fortes, exemplos intensos de Jesus tomando sobre Ele fardos pesados. Existem aqui algumas expressões nesses versículos. Diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Essa é a lei de Cristo, é tomar fardos pesados. Então, que estão diretamente ligados com o pecado. O pecado é o maior fardo que um cristão pode carregar. O pecado, a culpa, a consequência do pecado, esses são fardos que cabem a nós, os irmãos em Cristo, a comunidade de fé, tratarmos com mansidão, porque não é fácil, de maneira alguma. Essa é uma grande verdade que Deus nos privilegia nesta noite a refletirmos, né? Mas não existe só o pecado como um fardo. Existem também outros exemplos, segundo aquilo que o pastor Reinaldo me concedeu aqui para falar, diz o seguinte, como outros exemplos de fardos que existem, fraquezas ou falhas de personalidade, de fé, de hábitos escravizadores, situações físicas, né, enfermidades, fomes, dores, até mesmo prisões, perseguições, né, que acontecem, necessidades financeiras, problemas familiares, pode ser, criação de filhos, problemas conjugais, isso são fardos muito pesados. E também aflições espirituais, bem como aflições emocionais, temores, perplexidades, preocupações, ansiedades, medo, vergonha, timidez. Tudo isso são fardos. Fardos que assolam muitas vezes a comunidade de fé, os irmãos em Cristo. E que nós devemos tratar, que cabe a nós, os que somos espirituais, levarmos e cuidarmos. E a gente não deve negligenciar isso, de maneira alguma. Porque aqueles que têm o Espírito, esses sempre são impulsionados pelo Espírito Santo a se dedicarem ao bem comum da igreja. Quem tem o Espírito é impulsionado a levar o fardo de outra pessoa que está sofrendo. O Espírito torna essa pessoa sensível para que essa obra aconteça. Isso é um mandamento, né? Essa é a lei de Cristo. Mas muitas vezes nós negligenciamos isso achando que não faz diferença. Mas isso faz toda a diferença. Você pode ser da maneira mais simples que for, mas isso faz diferença. Eu me lembro de uma vez que estávamos carregando uma peça de pedra grande, como um tampão de mesa retangular. Estávamos carregando meu pai, meu primo e eu. Meu pai numa ponta, meu primo na outra e eu no meio, né, na lateral da pedra. E eu estava carregando, a gente estava andando, movendo a pedra de um lugar para o outro, e eu não estava sentindo peso. Parecia que a minha mão só estava ali como mais uma, mas que não estava fazendo diferença nenhuma. Parecia que o peso estava todo concentrado no meu primo e no meu pai, numa ponta e na outra. E eu só estava ali, junto, né? Mas sem fazer diferença nenhuma. E eu pensei, tá tão leve isso aqui, e que não estão precisando de mim, eu vou soltar. Porque talvez seja mais fácil na condução do caminho, 2 do que 3, né? E na hora que eu soltei, o meu primo soltou também, e quando meu primo soltou, meu pai soltou também. E aí perguntaram, o que houve? Eu falei, eu soltei, achei que não estava precisando, tá tão leve aqui na minha mão, tá com o peso de uma pena. E aí meu pai falou, meu primo falou, não, mas é porque o peso está distribuído, né? E mesmo que estivesse leve, está no equilibrado, né? A gente sente muito quando se tira um peso que aparentemente parece leve, mas é porque o peso está distribuído, né? É isso. E essa é a função, é nós tornarmos os fardos pesados em fardos leves. E quando a gente faz isso, e que é tão importante, é um mandamento, pode parecer que os fardos que nós estamos carregando nem se tornem tão pesados assim, porque a mão dos homens de Deus, das mulheres de Deus, do povo de Deus, tem esse poder de aliviar, assim como Jesus fez, né? Então, essa é uma obrigação e que ajuda a igreja, que ajuda os irmãos
que estão com fardos pesados mais do que nós imaginamos. Só que o texto de Gálatas 6 termina dizendo o seguinte, né? Ele fala no versículo 2 que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros, mas ele termina dizendo que cada um levará a sua própria carga. Cada um levará a sua própria carga, né? Isso fica muito claro em muitos textos assim, em Romanos capítulo 14, abra comigo a sua Bíblia, vai dizer, né, que cada um será responsável por si mesmo diante de Deus, no dia do juízo, esse tipo de coisa, né? A partir do versículo 10 de Romanos 14 diz o seguinte: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Versículo 12 diz, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, né? Então a Bíblia fala muito claramente que cada um levará a sua própria carga. No dia do juízo, irmãos, cada um estará consigo mesmo, com o que fez, com a sua carga, com o seu fardo, com a sua cruz, né? É o que Jesus fala, tomem cada um a sua cruz e me siga. Mas enquanto não chega o juízo, nós estamos aqui para nos ajudarmos, certo? O texto fala que nós devemos levar os fardos pesados. E essa é a expressão que difere. A expressão de fardos pesados, cada um levem os fardos pesados e cada um levará a sua carga. Não é o mesmo termo, né? Fardos pesados são justamente aqueles que uma pessoa não consegue carregar sozinho. Mas carga é aquilo que cada pessoa carrega de acordo com o que Deus o proporcionou. Então Deus deu um sofrimento para cada um sofrer, Deus deu uma cruz para cada um carregar, Deus deu um ministério para cada um cumprir, Deus deu uma corrida para cada um completar. E cada um leva a sua carga. Então nós não estamos aqui para resolver problemas de preguiça. Nós não estamos aqui para resolver, para amenizar, para acariciar, para justificar e para carregar fardos que por preguiça os irmãos não carregam. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar os irmãos a carregarem os fardos pesados, que são aqueles que sozinho não dá para carregar. Isso é um cuidado que nós devemos tomar. E nós não devemos cumprir com obrigações que não são nossas, de maneira que algum irmão não seja fortalecido pela própria carga. Isso quer dizer o quê? Que deixar o irmão levar a sua própria carga viabiliza o seu crescimento espiritual. Viabiliza o seu crescimento cristão, a sua espiritualidade, faz com que ele desenvolva musculatura espiritual, faz com que a sua fé seja uma fé musculosa, né? Assim como numa academia, a repetição. Mas se qualquer problema, os irmãos já pedem ajudas para os outros, de maneira que eles não querem carregar e cumprir com as suas obrigações, então isso também pode ser um problema, né? Pode acabar sendo algo que mais atrapalhe do que ajude. Como tentar tirar uma borboleta do casulo, tentar ajudar com que ela saia, ao invés dela sair sozinha. Ao invés de ajudar, você vai acabar matando a borboleta e vai ser muito pior. Então, o irmão que leve a sua carga, cada um leve a sua carga. Porque se tudo que você tiver para carregar, você delegar para outras pessoas e pedir que te ajude, as pessoas vão ficar fortes no seu lugar e quando você não tiver ninguém, você não vai conseguir carregar, né? Então, isso é algo que nós devemos ter como fundamento para a nossa fé quando nós lemos esse texto. Lembrando sempre daquele texto de 1 Tessalonicenses 4:11 que diz: esforcem-se cada um para ter uma vida tranquila, trabalhar com as próprias mãos, a fim de que não dependamos de ninguém, né? Então, um esforço que gera uma tranquilidade. Amém, irmãos? Então, existem fardos pesados que a gente vai se ajudando, mas cada um leva a sua carga. Isso é ser igreja. Igreja de acordo com os escritos do Novo Testamento, né? E para concluir,
a gente pensa no valor que esse mandamento implica para nós. Diz o seguinte, que levando os fardos pesados uns dos outros, os cristãos contribuem para o bem-estar individual e coletivo do corpo de Cristo. Como eu disse, nosso intuito é visar o bem comum, é nos tornarmos uma igreja sadia, né? Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é ajudado, todos sentem um alívio, né? Como nós somos um só corpo, a vitória de um é a vitória de todos. E o pecado de um é o sofrimento de todos. Isso é muito real. E além disso, o ministério de levar as cargas serve para demonstrar ao mundo, de modo prático, o amor que Cristo nos deu uns pelos outros. Seremos mais capazes de atrair outras pessoas para junto de Cristo quando obedecemos à exortação de João, que diz na primeira carta de João, diz o seguinte: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, né? Então o amor é o fio condutor disso tudo. O amor é a referência para todos esses mandamentos dessa série. Amar uns aos outros é o que dá sentido para todos os mandamentos recíprocos que nós estamos trabalhando. Esse foi o primeiro mandamento, esse foi o primeiro episódio da série. E nós devemos lembrar disso. O amor é o que dá sentido a levar os fardos pesados uns dos outros. Então não precisa se sobrecarregar demais. Respeite os seus limites. Pare de carregar fardos que você não precisa carregar sozinho, sendo que tem a igreja, sendo que tem o povo de Deus. Compartilhe, se desvencilhe disso. Se encontre com Jesus e Ele te aliviará. Ele te dará descanso. Nesse espírito de gratidão a Deus por essa reflexão, por essa verdade maravilhosa. Quero orar com você, agradecendo a Deus por isso. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por ser esse Deus maravilhoso. É muito bom saber que há um lugar aqui na sua igreja para mim. Que há um lugar na sua igreja para o irmão e para a irmã que me assiste, que acompanha a nossa celebração. Nós estamos aqui para celebrar essa verdade. Que maravilhoso é o teu povo, Deus. Que maravilhoso é o Senhor. Que maravilhosos são os teus mandamentos, que nos ensinam a sermos seres humanos melhores, seres humanos relacionais, seres humanos que entendem as dificuldades uns dos outros, que se desvencilham do egoísmo, do orgulho, que não deixam as pessoas se ferrarem, cada um com seus problemas, mas sofrem junto as mesmas aflições, tornando assim o ambiente mais leve, Deus. Nos ensine, Pai, a viver leve. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Ensine a nossa igreja a viver leve, leve para encararmos todas as aflições, todos os pesos que o mundo exige de nós, Deus. Porque o Senhor é bom, Deus, porque o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te amamos, nós te louvamos por isso e te agradecemos com espírito de gratidão, Deus. Que essa palavra, Deus, invada os nossos corações e que nós almejemos isso cada dia mais, Deus. Te agradeço por mais essa oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra e oro no nome amado e santo de Jesus Cristo, o Senhor do alívio. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se
Traz, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que os irmãos tenham uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Boa noite.